bem, um bom suco de uva para brindar, bom dia. Vocês acabaram de ouvir uma reportagem na Globo News sobre o excesso de informação de nossa época pelas multimídias e a nossa imensa dificuldade em reconhecer o que é importante diante do nosso bem-estar. O filósofo vai falar no outro termo, de nossa sanidade, apontando, portanto, o excesso de informação como uma patologia, como um gravame que pode incorrer em grandes dificuldades e sofrimentos para todos nós. Alain de Botton. Hoje nós começaremos nossa aula falando sobre uma das características humanas, um dos fenômenos da existência do homem mais marcante nos últimos 4 séculos, a razão. Vamos tentar discutir pela filosofia clínica o que é razão. Não é alguma coisa, como em tudo em filosofia, tão óbvio, tão fácil, nem tão simples. Eu apresentei essa conversa com o filósofo Alain de Botton porque ele traz algumas coisas interessantes para nós, mas eu não vou falar dele especificamente, eu quero falar de filosofia clínica, me valendo de vários filósofos para conversarmos sobre este, entre outros problemas da nossa época, o excesso de informações. Algo que ele coloca de muito interessante, o filósofo Alain de Botton, é a distinção entre importante e não importante. Importante é um tópico da nossa investigação em filosofia clínica, que é uma característica humana que é dar importância, dar valor. Dar valor a algo exige uma relação comparativa. Isso nós vamos estudar lá adiante, no tópico 18, chamado axiologia. Não é, por enquanto, que a gente vai estudar, mas só para citar, quando eu digo que algo é importante, é em relação a outra coisa que não é importante, ou é menos ou mais importante. Eu preciso de um elemento comparativo. Ou seja, a base da estrutura de pensamento. Na estrutura de pensamento, a axiologia não é a base, é apenas uma das características, né? Este filósofo está tratando a informação com base no tópico que em filosofia clínica chamamos de axiologia, importância. Vamos lá. Vamos separar aqui o importante do desimportante, de uma maneira ampla, na estrutura de pensamento. Qual a resposta que vocês acham que a filosofia clínica vai dar para como descobrir o que é importante para a estrutura de pensamento de uma única pessoa? Como saber o que é importante para alguém? Para o outro, melhor dizendo. Escutando ele. Muito bem. Antes, deixando bem claro, duvidando do seu próprio julgamento sobre o outro, pois o que é importante para você provavelmente não será importante para o outro. E se for, é nas aparências. Com profundidade, ainda assim, somos diferentes. Então, a primeira coisa ao lidar com algo que é importante não é reconhecê-la, é não reconhecê-la facilmente. Então, quando algo para você subjetivamente for considerado importante, cuidado. Isso não pode ser um parâmetro, uma régua universal. Porque o outro pode ter como importante e até mais como essencial algo que para você é de insignificante valor. Se não prestar atenção nisso, vai achar que o outro é menor ou maior que você e não outra característica que nos importa, diferente apenas. Bom, então vamos falar sobre a informação, para conversar entre vários elementos de
de possível importância. Já que vivemos numa época de excessivas informações, de um fluxo rotativo de grandes mudanças de informações, de variações, de temáticas e de excessos do mesmo, quais das informações serão importantes? A primeira resposta diante do outro deve ser um eu não sei. Bom, o autor, Alain de Botton, nos faz lembrar algo que é próprio da filosofia. Um dos elementos que nos ajuda a perceber o que é importante do que não é importante é a noção de tempo. Categoria tempo é um dispositivo intelectual para reconhecer o que é importante. E algo claro na história da filosofia. Uma separação entre o tempo imediato e o tempo de histórico, o tempo de longa duração, o tempo de construção do saber, ou um tempo para revelação do saber. O tempo do imediato a gente chama de óbvio, instantâneo. Eu vejo algo instantaneamente, eu jogo, é importante ou não é importante? O instantâneo, o imediato, é quando eu não penso como autor dos meus pensamentos, mas os objetos, as coisas, as informações que se me chegam, elas é que me dizem o que é real. Então, quando algo lhe aparece na frente, como uma informação, como uma imagem, como um som, como um raciocínio, e nós não pensamos, nós apenas obedecemos. Então, você se torna completamente passivo do mundo. Essa figura imediatista foi chamada ao longo do pensamento contemporâneo, do pensamento moderno e contemporâneo, de senso comum. Senso quer dizer entendimento, comum é o que pertence à maioria. Então, a maioria das pessoas não pensa reflexivamente. O que falam para elas, elas creem como verdade, porque elas apenas lambem o sal no coxo. O que lhe dão como informação imediatamente é verdade. Elas não têm filtro. Não é que não têm, não se valem dele. Na obra O que é o Iluminismo, ou seja, o que é a razão, de Immanuel Kant, ele vai dizer, eu vou separar o ser humano em dois tipos básicos de qualidade, de importância. Os seres humanos. Okay. Os seres humanos maiores e seres humanos menores. Freud depois utilizou de algo parecido, dizendo seres humanos maduros psicologicamente e seres humanos infantis. Cresceram no corpo, mas não na alma. Então continuam sendo as mesmas crianças com as suas birras, com seus desejos, não assumindo com responsabilidade os problemas da vida, esperando, portanto, que um papai, uma mamãe, uma autoridade, seja ela qual for, substitutiva agora, quando adulto, um líder carismático, uma figura religiosa, ou qualquer, lhes diga o que é a verdade. Até agora, tranquilo? Desculpa, a Colonaria ligou para perguntar para me buscar, eu estou com crise de coluna tem 2 semanas. Tranquilo. Difícil ficar sentada. Se você quiser se movimentar, numa outra cadeira, você... Eu vou movimentar a cadeira. Ok. Então, os filósofos identificaram 2 elementos temporais fundamentais, fundantes até, do pensar filosófico. O tempo. Tudo o que é imediato, não que seja errado, mas eu não posso aceitar como certo. Eu tenho que passar por um filtro de validação. Um filtro que cada um vai ter o seu, cada época, cada cultura, cada civilização vai ter o seu para separar o que é importante do que não é. E aqui importante tem sinônimos, o que é real do que não é, né? O que é verdadeiro do que é falso. Qual é o filtro
que a modernidade, a partir do século XVII, criou como basicamente o único filtro para milhões e bilhões de pessoas: a razão. Antes da Idade Moderna, qual foi o filtro que validava o que era importante ou o que não era importante na Idade Média? A religião. A fé naqueles termos basicamente católicos, se falava de uma cultura europeia e as suas colonizações do cristianismo católico. Então, vamos partir agora da razão. É a razão que vai me dizer o que é do que não é importante. É um critério válido, mas também não deixa de ser um problema. Né? Também não deixa de ser falho. Porque se eu apresento um único critério de reconhecimento do que é importante ou do que não é importante para todas as pessoas, eu não reconheço a subjetividade de cada uma única pessoa. Quando você usar como validar, como critério de diferenciação do importante e do não importante de outra pessoa que não o seu próprio critério, nós vamos chamar isso de alienação. Você não será você. Você será subjugado ao modo de outra pessoa. E não adianta, você não vai caber no manequim de outra pessoa, você vai ficar desconfortável ao tentar agir à maneira de outra pessoa, ao pensar a maneira de outra pessoa que não a sua, mesmo que a sua não esteja pronta e seja construída, mas tem que ser por você. Interessante e sucesso que isso traga aos outros, você vai trair a si mesmo. Não reconhecer o que individualmente é importante é trair a si mesmo, e as consequências vão desde doenças físicas, biológicas, problemas de comportamento em que a própria pessoa entende como problemas e sofrimentos, questões éticas lidadas cada vez mais com conflitos e violências, porque ela já não consegue mais gerenciar, cuidar com a autonomia da própria vida. Isso que dá não pensar por si mesmo, ou usar como critério de importância aquilo que não é. Bom, vamos falar um pouquinho sobre como a razão se tornou um problema e também uma solução. A razão, antes da Idade Média, independente se bem ou mal colocada, ela era um elemento da contemplação. Não havia indústria, entende? Não havia capitalismo. Então, o tempo de vida no mundo antigo era um tempo muito regulado por elementos culturais, por elementos subjetivos. O tempo não era o do relógio. O tempo era das ações, dos pensamentos, das contemplações. Quando nós criamos indústrias, nós criamos um tempo igual para todas as pessoas. Hora do almoço tem que ser o mesmo para todas as pessoas na cidade, para que os empregados trabalhem em uma alta produtividade para a cidade, na indústria. Então o tempo deixa de ser subjetivo, cultural, metafísico, e passa a ser um tempo objetivo, igual para todo mundo. Aí nós passamos a ter tempo para tudo, e esse tempo, essa marcação do relógio, se torna uma exigência, não uma escolha, uma exigência de viver em sociedade. Como a intenção é a produtividade maximizada, a estrutura moderna, industrial, criou uma noção, para nós, bastante prejudicial ao longo do respeito à singularidade. Criou o conceito moderno de atraso. Não importa o que você faça, estará atrasado. Por quê? Se você der conta de viver relativamente bem, produzindo o que lhe era esperado de produção, no trabalho, na vida e todos os elementos e marcadores sociais, então a indústria vai dizer: bom, se você já está tendo folga, eu posso cobrar mais de você.
Então vamos aumentar, acelerar a noção de tempo para que você produza mais e sempre permaneça em atraso. E esses tempos têm marcadores existenciais. Ou seja, se você já está com 40 anos e ainda não terminou o ensino médio, você está muito atrasado. Se você é gênero feminino, já está com 35 anos e ainda não casou, tem alguma coisa errada. O certo e o errado passou a ser medido pela noção de tempo. Se você é uma criança e está usando terno e gravata, você não está no tempo certo. Você está queimando etapas temporais. Se você já é uma pessoa com 60 anos, está usando mini saia, então você já não tem vergonha na cara, você já perdeu sua capacidade de discernimento, porque já não está mais no tempo que a sociedade valida como sendo critérios de idade, de vestimenta, roupa, linguagem, etc., valores. É o tempo, uma das formas, quando tornadas iguais para todas, a gente chama de objetividade, uma das formas de alienação tão profundas, cujas consequências de traição a si mesmo enchem os consultórios. Por dois motivos, assim, dois vieses. Um, porque você cumpriu bem o tempo, fez tudo o que o sistema social, cultural lhe pediu. Então você é, por assim dizer, reconhecido por esse sistema, uma pessoa de sucesso. Tem alta produtividade, lucro e todas as coisas. Na área sexual você produz prazer, ou na quantidade que se espera cada vez mais para as indústrias de prazer. Se é na área religiosa, você produz muitos fenômenos religiosos, se torna uma pessoa visível, e hoje em dia, com o marketing da mídia, você atinge mais pessoas, então você tem que produzir mais fiéis, é sempre uma quantidade em todas as áreas. Se você consegue estar no lugar de sucesso, você trai profundamente a própria alma. Um dos outros padrões que levam os nossos consultórios de filosofia clínica cheios de demandas são aqueles que não conseguiram esses sucessos alienados, se sentem fracassados, porque em razão da idade, em razão do tempo inadministrado, se sentem fracassados. Por que parâmetro? Pelo que é importante para a sua época, para os outros, para o padrão de normalidade. Entendem? Que coisa, hein? Bom, dizendo isso, eu quero apontar alguns elementos básicos dessa conversa que o Alain de Botton busca e recupera de pensadores diversos para a gente tratar da nossa visão em filosofia clínica. Então vamos separar aqui o tempo imediato, que é o tempo sem filtro, o tempo sem o seu eu, o tempo chamado objetivo. É o mundo que vai lhe dizer o que é importante ou o que não é. E basicamente esse mundo vai dizer, tudo é importante, consuma tudo, o quanto você puder. O imediato é a ausência do seu eu. No imediato, o objeto é que é vivo, você não tem vida. Quando você desaparece diante da importância do mundo, sem filtro de pensamento próprio, dá-se a isso o nome de objetificação ou alienação. O objeto é mais importante que o sujeito. O sapato é mais importante que o sapateiro. O dinheiro é mais importante que o homem. Pois bem, não há filosofia no imediato. Há consumo. Para nascer a filosofia, para nascer o pensamento autônomo, para nascer a subjetividade, então é preciso uma outra noção de tempo, o tempo mediado, não imediato. O tempo mediado é um tempo que implica um meio de, um caminho de, um tempo de transformação, um tempo de mudança. A palavra caminho em grego, odos, exige de nós uma preocupação séria com o caminho. Você não pode aceitar tudo que há no caminho sem ter metas,
sem saber para onde vai e sem elaborar como chegar lá. Por isso os gregos inventaram o método. Meta quer dizer o fim que você pretende. E pode mudar, claro, você perceber que o caminho não é esse. Odos quer dizer caminho. Método significa a melhor maneira, a mais eficiente, a mais adequada maneira de seguir um caminho. O imediato não tem método. Filosoficamente, o problema do excesso de informações da mídia é a recepção, o consumo de informações sem método. Então agora eu vou lhes apresentar uma espécie de princípios metodológicos para avaliar a importância das informações. Bom, vários elementos. Primeiro é preciso dar tempo para a digestão, tempo para a reflexão. Se as informações substituírem ocuparem esse espaço de tempo, você nunca saberá o que é importante do que não é. Agora, como é que nós vamos nos afastar do imediato? O imediato é sedutor. Uma segunda informação, quando nos chegar, ela terá um caráter de sedução, de ser mais real do que a primeira, e a terceira informação do que a segunda, e isso repetidamente, consecutivamente. Como então se libertar da instantaneidade? Maria José, você gosta de filme? Não. Você também não vê muita televisão, gosta de filme? Assisto muito pouco, eu não gosto tanto. Nós temos filósofos aqui. Quando a gente vai assistir um filme, por exemplo, que é uma experiência muito típica de nossa época, entra no cinema. E imediatamente você está acreditando que você é você. Você está tendo alguns desconfortos que fazem você não confiar no mundo lá fora. A cadeira, você se ajeita direito, tem luzes de saída, tem luzes no chão dentro do cinema. Você é você e tem um mundo lá fora. Essa é uma impressão psicológica muito comum, não é? Começa o filme. Sei lá, imagine uma pessoa que está caminhando na neve. Não tem nada a ver com você, é outro mundo, você não está naquele cenário. Está claro que você está aqui e aquilo lá não é você. Mas aí surge uma coleção de imagens bem organizadas, com sons, que substituindo uma imagem por outra e por outra e por outra informação contínua, informações que foram pesquisadas segundo o interesse da cultura e o desejo das carências para ali instantaneamente satisfazer, que é mais ou menos assim: se eu estou com sede, ele me apresenta um copo de água bem saboroso. Se eu estou com desejos sexuais frustrados, ela apresenta uma imagem de consumo sexual rapidamente, e assim todos os elementos de carência e de manipulação. E aí tem uma coisa fantástica que Platão nos advertiu na alegoria da caverna de Platão. Na alegoria da caverna da República, obra de Platão. Em poucos minutos, e há um estudo de investigação sobre o tempo que se deve validar um filme considerado bom. Em 15 minutos devem haver informações muito fortes o bastante para te roubar de si mesmo e tornar você alienado. Você se tornar nada, e o mais importante, ser um objeto. Geralmente um bom filme faz com que em 15 minutos você desapareça. E o filme ocupa o seu lugar. Aí você passa a ter frio, segundo o filme. Você passa a ter uma grande história de amor, segundo o filme. Coisas que você nunca viveu e você vai achar que são reais. Nunca imaginei alguém assistindo um filme se colocando no lugar daquilo, né? Para você isso é difícil? Nossa. Olha, é muito comum. As pessoas, quando entram no filme, em meia hora de filme, elas choram, elas riem, elas esquecem de que tem uma vida pessoal. É um dos elementos mais comuns de nossa época. Ela se incorpora, ela se projeta e se perde nas personagens fundamentais, nos dramas de lá. E assim, quando começa a passar um filme de terror, elas já são aterrorizadas. Se o filme é de comédia, elas já riem.
Se o filme é de erotismo, elas se excitam. Basicamente, o filme manda nelas, substitui a mente delas pelo imediato. Tem uma obra, desculpe eu estar filosofando, porque essa é uma aula de filosofia, para dar base para nós estudarmos as investigações da estrutura de pensamento segundo a filosofia clínica. Tem uma obra que eu recomendo a vocês que leiam, muito divertida e muito gostosa. É uma obra platônica que recupera a alegoria da caverna de Platão numa atualidade bastante cômica, bastante agradável. É do Richard Bach, Ilusões. Richard Bach é um autor muito conhecido, um best-seller, com obras como Fernão Capelo Gaivota. E nessa obra, o Ilusões, ele está falando disso. Quando você desaparece, as coisas que se apresentam, elas se tornam reais, mesmo que se mudem o tempo todo. Ilusões ela foi uma obra clássica que a partir dela surgiram várias outras e muitos filmes foram cópias da estrutura desse livro, que é bem divertido, são letras grandes, é um livro pequenininho. É a história de um santo que queria tirar umas férias, estava cansado de ser santo, sabe lá o que ele queria fazer nessas férias, mas ele não poderia desocupar-se do seu cargo de santo, deixando de fazer milagres. Ele precisava de alguém que lhe substituísse, e foi atrás na terra de alguém que pudesse ficar no lugar desse santo. Procurou muita gente, mas ninguém estava adequada, até que ele acha um homem que era um aviador, bem adequado. Esse homem tem tudo para ser um santo. E chega até ele e diz: olha, eu sou um santo, eu vou lhe dar poderes, você pensa, estala os dedos, tudo aparece, por um tempo, para eu tirar umas férias. Tem um simulacro do Deus é Brasileiro, né, um filme nosso, e tenta colocar esse sujeito, só que ele não quer ser santo. A vida dele está boa, é por isso que ele é um candidato ideal. Ele não quer. Cara, mas você pode ter mulheres, você pode ter dinheiro, é só você querer. Ah, mas minha vida está boa. Aí o livro se torna em lições, e cada capítulo é uma lição de como tornar um homem um santo. Essas lições são as mais profundas, sábias e divertidas. É muito legal. E numa dessas, ele fala assim: eu preciso te ensinar uma coisa. O leva a Shimoda, é o nome desse santo, leva a outra personagem, que eu não me lembro o nome, até um cinema para ver um filme de ação. É um filme de ação, como é que é? Aquele casal de gangsters americanos, Bonnie and Clyde. E ele fica intrigado, ele se sente: o que nós estamos fazendo aqui? Ele fala: não, presta atenção no filme que eu vou lhe falar, vou te ensinar uma coisa importante na vida. Tudo bem, ele começa a prestar atenção. Quando o filme fica interessante, ele então vira para o rapaz que ele está sendo treinado para ser um santo e diz: ei, isso aí não é real. A resposta de quem está ali no cinema é: agora não, peraí. Está prestando atenção no filme. Ele: isso não é real. Isso é só um filme. Peraí, agora não. O filme. Ele percebeu que dessa vez ele não conseguiu. Aí quando termina o filme: que é mesmo que você queria me mostrar? Diante desse perigo da sedução, que é tão poderoso, um filme, uma imagem, hoje nós falamos em imagens, antes eram mais áudios, enfim, é que muitos filósofos, desde os antigos gregos, entenderam que para recuperar a noção de tempo diante da vida, é preciso ter uma noção da vida inteira, do nascimento até a morte, para que você se dê conta de que o desperdício de tempo é um desperdício de vida. Mas se você vai gastar tempo de qualquer jeito, então eu vou separar aqui dois tipos de tempo. O desperdício do tempo subjetivo, que é o tempo em que você se sente vivo e atuante, fazendo escolhas,
assumindo consequências, sofrendo e rindo, mas com a sensação de vida. Este tempo é o que busca a filosofia, o tempo da autonomia. O outro tempo é o tempo alienado, o tempo mecânico, o tempo instrumental, que é igual para todas as pessoas. Eu lembrei de um filme que, não sei se alguém viu, A Rosa Púrpura do Cairo, com a Mia Farrow. Eu acho que eu vi, mas esqueci. É durante a Grande Depressão, e ela era uma garçonete, com sempre um marido bêbado, e ela ia todo final de semana ver o filme predileto dela, que era A Rosa Púrpura do Cairo. E ela, ali era o momento que ela saía daquela vida difícil, sofrida, e aquilo ali era o momento de felicidade que ela tinha. Aí ela foi tanto ver o filme que, é lógico que assim, na cabeça dela, o ator principal saiu do filme para oferecer uma vida melhor para ela. Aí todo o estúdio, isso tudo na cabeça dela, o estúdio foi lá tentar falar que iam dar para ela um papel de atriz para que ela largasse o ator do filme que saiu do filme. Ah, que bacana. Você nunca viu, não, amor? Se eu vi, eu A não Rosa esqueci. Púrpura do Cairo, com a Mia Farrow. Esse filme eu acho que é um filme que dá pra analisar coisa demais. Nossa, é mesmo. E aí eles convencem ela que vão oferecer uma vida melhor. Aí ela larga o ator que saiu da tela do cinema, aí ele volta pro filme, então o estúdio fica tranquilo com seus filmes. E lógico que ela volta pra realidade dela de uma garçonete na Grande Depressão, sustentando o marido dele. Que coisa. Me lembrou desse filme, esse que você falou. Então vamos lá. A noção de tempo vivo e tempo morto. O vivo é aquele vivo subjetivamente. Termo moderno que a gente fala. É o seu tempo de vida. E o outro tempo é o tempo em que você não se dá conta, que desperdiça o seu tempo de vida, e esse desperdício é chamado de mortificação. Você tem um tempo vivendo, que pode estar tendo prazeres, pode estar tendo dores, mas é como se não vivesse. São dores e prazeres alienados, artificiais. Em que você basicamente está só sendo produto e coprodutor de um mundo de consumo e produção. Até agora tranquilo? Pois bem, muitos filósofos entenderam que a forma de recuperar, de assustar, de trazer à consciência o tempo de vida é a consciência da morte. A experimentação, a aproximação da morte. Ou seja, o seu tempo vai acabar. Aí, quanto maior a noção de mortalidade ou fim da existência, maior a lucidez para não mais deixar que uma alienação nos roube com a nossa permissão de nós mesmos. Os gregos viviam isso da seguinte maneira, uma análise fantástica feita por Friedrich Nietzsche, quando ele estuda a tragédia e a importância da música, da musicalidade, da literatura trágica entre os gregos. Você lembra qual a obra de Nietzsche? Sobre a origem da tragédia. Nietzsche vai dizer assim, os gregos, na antiguidade, morriam muito cedo, porque naquela época era uma época de guerras, né? E os cidadãos é que lutavam, não tinham um aparato policial, um acordo internacional para o impedimento disso. Na verdade, os gregos foram os primeiros a desenvolverem tecnologia da astrologia para poderem fazer navegação no Mediterrâneo. Então eles acabaram se tornando os melhores piratas da antiguidade, porque eles dominavam tudo e com a sua força militar, acessando os mares, se tornaram grandes guerreiros. E por um tempo, por alguns séculos, se tornaram o centro do mundo mediterrâneo. Dominavam os mares. Dominavam os mares. Bom, então, uma das características sociológicas da época é que os gregos viviam, em média, 30 anos. Imagine a sua vida terminar aos 30, 35 anos. É muito pouco tempo de vida, não é? Muito tempo hoje.
naquela época era o tempo deles. Então, o casamento, a sexualidade, a iniciação à vida era muito mais cedo. Diante disso, já que você vai morrer, os gregos entravam em uma situação filosófica. Já que eu vou morrer tão cedo, então qual o sentido da vida? Daí eles criaram a tragédia. Como preparar alguém para morrer? Para ele não fugir na hora da luta. Como ele viver sabendo que vai morrer? Bom, já que você vai morrer, então deixa eu trazer para você uma consciência da vida para aproveitar melhor a vida. Os gregos criaram uma noção de intensidade da vida. E essa intensidade, ela não poderia ser esquecida. Então eram necessários rituais de acordar a potência da vida. Eram os teatros gregos. Os teatros não eram o que hoje chamamos de telespectadores. Tele quer dizer em grego a distância. Espectador é o que vê. Não havia o telespectador. Ou seja, eu estou aqui, a imagem está lá. Não. As pessoas que iam ao teatro grego, elas tinham falas nas peças. Elas participavam junto. Todos contracenavam. Eles não ficavam vendo uma cena. Eles contracenavam. E basicamente eram cenas de quê? Morte. Morte de um relacionamento, morte disso. Ao entrar em contato com a morte, que os gregos chamaram isso de tragédia, eles entravam em contato com o acordar diante do tempo subjetivo. Então agora eu não vou desperdiçar. Os rituais da música trágica grega despertaram o que os gregos chamavam de espírito de Dionísio, que Nietzsche tanto gosta, que é um espírito de vida, pulsão de vida. Viva intensamente. Lembram o Carpe Diem romano? Pois bem, aproveite intensamente, viva intensamente. E é com isso que em pouco tempo se tornaram grandes filósofos, grandes guerreiros, se tornavam grandes músicos, grandes artistas, grandes escritores. Porque eles viviam cada minuto como se fosse o último. Isso é a tragédia, no sentido de que não é nada do que se diz hoje, lamentação, reclamação, adoração mortificante da desgraça, nada disso, era a adoração da vida. Se alguém viu ou ouviu falar da história de Romeu e Julieta, saíram depois da história e que quase eles vão ter sucesso, quase finalmente resolvem tudo, mas morrem. Na hora que deu tudo certo, a gente sai de lá com uma espécie de revolta, mas não poderiam se afastar. O amor tinha que. Esse impulso faz com que acorde dentro de mim a vontade de amar. Eu não vou deixar que essa desgraça impeça-me de viver. E aí saímos da tragédia amando mais. Entende? Daí a ideia de perder um amor faz com que o amor se acorde. No mundo antigo. Essa era a tragédia. Hoje faz com que a pessoa pense imediatamente em outro. Já, a fila anda. Pois bem, filósofos como Nietzsche, trazendo essa tragédia grega à leitura da psicanálise, como Erich Fromm, vão dizer o seguinte: olha, a morte é um regulador de importância da vida. Mas não necessariamente a morte física. A morte da crença de que as coisas são instantaneamente eternas. Vai ser assim para sempre. Que não há vida, que não há transformação, que não há movimento. Então vamos trazer a morte não no sentido de fim, mas no sentido de processos, de ciclos. Ou seja, de história. A coisa vai continuar. Por isso nós precisamos, segundo Erich Fromm, de entrar em contato com a mortalidade para desenvolver a vida. Daí a necessidade que a imprensa está em trazer desgraças, mortes e uma adoração. Só que hoje nós não fazemos isso à maneira dos gregos clássicos, para viver mais. Nós fazemos isso para ficarmos viciados em sadismo, em destruição, sem viver mais. Portanto, de certa maneira, a morte perdeu a sua função vital. Vital. A consciência da morte
perdeu essa função vital. Por quê? Bom, entre os elementos do porquê está a razão. Conhecem a obra de Thoreau, chamado Walden ou A Vida nos Bosques? Walden foi um escritor americano do século XIX que ficou revoltado contra o excesso de informações no século XIX. E que esse excesso de informações, o excesso do imediato, estava tirando das pessoas a consciência de vida. Se frequentássemos o teatro da mortalidade, que os gregos chamavam de tragédia, que é outra palavra para o destino nosso, não adianta, você está predestinado a morrer. Isso não aconteceria. Então, para a vivência da tragédia, no sentido grego clássico, é preciso um tempo de arte, um tempo de refazimento, um tempo de luto, um tempo de renascimento, de euforias. Mas a informação consumida instantaneamente não dá esse tempo. Aí a morte deixa de ser uma transformação. Então ele tomou uma decisão: eu vou me afastar da sociedade, da civilização, do convívio dos homens. E vai para um lago, no mato, viver sozinho. Um lago chamado Walden. Lá ele fica feliz da vida, até que um dia aparece, ele vai arrumar um sapato na cidade, volta, e ele é interpelado por um cobrador de impostos, que quer que ele pague impostos. E ele diz: mas eu não vou pagar esse imposto. Por quê? Porque este estado que nós vivemos é um estado americano escravocrata. Se eu pagar o imposto, que era para a construção de uma igreja, eu estaria financiando a escravidão e eu não concordo. Ele até convenceu o cobrador de imposto. Você tem razão, mas o que eu posso fazer? Se eu não pagar, eu vou preso. Então você tem que pagar. A lógica do Walden foi simples. Ué, se o lugar da prisão são aqueles que vão contra a injustiça, eu estou no lugar errado. Meu lugar é a prisão. Lá eu vou ser livre. E voluntariamente vai para a cadeia, de boa vontade. Lá chegando, fica apenas uma noite. Porque a família dele, ele era um homem importante no campo da literatura, ele era amigo do famoso também escritor Emerson, transcendentalista americano. Todos se mobilizam, pagam, a família paga o imposto e ele é libertado. Mas nesta noite, ele teve a sensação de que ele estava livre, no único lugar que um homem em sociedade poderia estar livre, na prisão. Nesta noite, ele escreve uma obra que mudou a história do mundo moderno, em uma única noite, chamada A Desobediência Civil, em que ele diz que um homem livre deve desobedecer uma lei injusta. Anos depois, essa obra alcançou um dos maiores fenômenos filosóficos, literários do mundo moderno, Tolstói, na Rússia. Tolstói fica tão encantado com a obra e a postura política de David Thoreau que passa a recomendar essa obra para várias pessoas, entre elas Mahatma Gandhi, que se encontrava na África do Sul lutando contra a escravidão moderna, que era colonizada da Inglaterra. Então observe, David Thoreau se afastou da sociedade pelo excesso de informação que estava impedindo as pessoas de entrar em contato com a vida. Nisso ele produz uma pequena obra que faz com que Tolstói lute da mesma maneira que David Thoreau, só que escrevendo literatura, que não é informação apenas, é um tempo de reflexão. O que é o romance? O romance não é uma informação instantânea sobre outra instantânea. O romance é uma demora, é um vai, um volta, um perde, um ganha, é um tempo
um tempo de transformação, tempo de revelação, tempo de construção, tempo de subjetividade. Gandhi, quando se dá conta da importância de todo esse trabalho de David Storrow, ele parte para a conscientização do seu povo para se libertar. Ele usa a imprensa como uma forma de mudar o tempo das coisas. Para concluir essa nossa introdução e fazermos um intervalo e começarmos a aula de hoje, eu quero mostrar claramente que nós podemos falar em dois tipos de razão. A razão instrumental, que é a razão de morte, a razão sem subjetividade, e que ela é, portanto, objetiva e igual para todas as pessoas. E vários filósofos, como Freud, como Michel Foucault, vão dizer, essa razão, ela serve às indústrias, ela serve ao sistema. Ela vai dizer o que é certo ou o que é errado segundo os interesses políticos comprometidos. Mas existe uma outra razão, aquela que é pessoal, subjetiva, que computa, que trabalha com os valores pessoais, subjetivos, que trabalha com a moral, que trabalha com a importância subjetiva. Então, a primeira vamos chamar de razão instrumental. Nessa razão instrumental o eu não existe, só a razão que existe. A outra vamos chamar de razão espiritual, razão subjetiva. As duas fazem contas como 2 mais 2 é 4. As duas se valem da capacidade argumentativa concatenada de processar informações com lógica. Só que uma diz, eu vou processar as informações da minha vida existencial, minha pessoal, minha social. A outra não. Você vai lidar apenas com aspectos em que não entra nada de subjetivo. Entendem? Então, com essa introdução, nós vamos começar no próximo bloco como construir a razão existencial e como se afastar ou administrar a razão instrumental, porque elas estão confusas. Em termos de tempo, como gastar um tempo para pensar racionalmente por si mesmo e como não se tornar uma pessoa com grande capacidade de raciocínio, porém destruindo, matando o tempo da própria vida. Como se tornar, em outros termos, concluindo, um sábio, que é a razão como forma de vida, de produção de vida, pessoal e coletiva, ao invés de nos tornarmos eruditos, pura e simplesmente, que é a razão acumulada de informações para processar resultados que não trazem vida, muito menos a vida pessoal. Aceitam o desafio? Então vamos aos nossos comerciais e voltamos para estudar a razão. Vamos lá? Queridos, vamos estudar agora um dos fenômenos próprios do ser humano. Aquilo que chamaremos de razão, raciocínio. Conforme o que eu disse no momento anterior, eu gostaria de imediato em separar dois tipos de razão. A razão objetiva, a razão instrumental, da razão vital, da razão que respeita a subjetividade. O que é razão instrumental? É aquela que não é considerado a subjetividade.
A razão instrumental é basicamente utilizada para conhecimentos da natureza mecanicamente. São aspectos biológicos, aspectos físicos, como fenômenos de previsibilidade do real. A lei da gravidade, avaliação da temperatura, medições, mensurações, que são iguais para todas as pessoas, estabelecidos os parâmetros de medida. Essa é a razão instrumental, não há subjetividade nelas. Portanto, se disserem assim, professor, a verdade é subjetiva, cada um tem a sua, que a gente vai chamar também de opinião. Eu vou dizer, se é só isso, então me explique se os aviões que estão no aeroporto, se eles voam ou não, se isso é uma questão de opinião. Não acho que existam razões que ultrapassam a nossa pessoalidade e existem independente de nós por um conhecimento universal? Experimente pular de um prédio de 32 andares. Quero ver se é opinião pessoal se você vai cair ou não, se esborrachar ou não. Portanto, existe sim um conhecimento universal, não quero dizer absoluto e imutável, mas lógico, instrumental, que é adequado aos fenômenos da natureza. Ok? Imagina então que vamos para uma natureza um tanto mais complexa, menos universal, porém ainda universal, a biologia, o corpo humano. Ora, embora cada fígado de cada uma pessoa possa ter suas variações fisiológicas, funcionais, em razão do organismo, é universal que o fígado cumpre padrões de funcionamento diferentes dos rins, dos pulmões, e que isso não é subjetivo, ou não haveria medicina como conhecimento universal. Mas nós sabemos que, apesar de termos um elemento objetivo, instrumental na medicina, que por exemplo é num exame de sangue a quantidade de hemácias para poder avaliar um grau de debilidade de ferro em um corpo humano. Isso é objetivo. Isso é matemático quantitativo. Neste ponto, nós não estamos falando em subjetividade. Então não vamos retirar a importância da chamada razão instrumental, entendem? No instrumental não há pessoalidade. Mesmo assim, enfatizo que universal não é sinônimo de absoluto. Universal quer dizer, até onde a lógica conseguiu organizar dados, associar relações lógicas, isto é válido. Mas amanhã podem surgir outras variantes não conhecidas. As variantes conhecidas podem ser percebidas como não mais presentes, foram alteradas, e aí se pode verificar que, por exemplo, a mesma ciência médica que disse que café faz mal à saúde, de repente pode dizer que faz bem à saúde. São elementos objetivos, universais, mas não são absolutos. Tá claro? É uma história do ovo. Qual é a história do ovo? Teve uma época que o ovo era o maior vilão, né, da nutrição. Agora o ovo já é excelente. Então, por isso que a gente deve ouvir as pessoas. Eu ouvo muito. Razão objetiva e instrumental. Ela nos ajuda a transpor nossa sensação imediatista de que o que eu penso é real em si mesmo. Não existe algo para além da minha opinião. É a clássica separação entre doxa e episteme, entre opinião e conhecimento. Tranquilo? Tá. O problema é quando a razão instrumental se mete à besta para julgar
medir questões subjetivas. Aí, eu vou transformar o subjetivo em um padrão de normalidade. Portanto, racionalmente eu direi, que coisa errada é você ter esses sentimentos, em razão da maioria não sentir isso. Matematicamente você está fora do padrão que se estabelece como lógico. Portanto, expressões como, você então decide amar as pessoas e perdoá-las e dar tudo o que tem, e aquela coisa, e alguém vai dizer, você está louco? Ora, esse está louco quer dizer, você perdeu a razão. A pessoa não perdeu a capacidade lógica, mas ela está agindo conforme um padrão fora do normal, e esse normal é tratado com objetividade. Real é apenas, portanto, o que é matematicamente comum aos rigores e interesses políticos dominantes. Tranquilo? Muito bem. Temos uma razão instrumental e temos uma razão vital. Representantes da filosofia da chamada razão vital estão no mundo contemporâneo filósofos como Ortega y Gasset, como Nietzsche. Se em 1600 nós temos a filosofia de René Descartes, que vai dizer que a razão em todos os aspectos, objetivos e subjetivos, devem ser regulamentadas pela razão instrumental, que foi um erro, achar que tudo tem que ser validado pela razão, nós tivemos na mesma época um outro grande matemático, chamado Blaise Pascal, que vai dizer que a razão não é mais importante do que o que ele chamou de emoção. Se ele disse, nossa época, em razão da Idade Média, precisa de um novo espírito geométrico, o espírito da razão objetiva, nós também precisamos de um espírito que ele chamou de gentileza, que hoje podemos traduzir como ética, que cuida da razão afetiva, da inteligência que alguns poderiam chamar agora de emocional. E diz que os dois são necessários para que haja um equilíbrio ou a civilização vai entrar em caos. Quem foi que venceu historicamente em termos de padrão para a sociedade? Descartes ou Pascal? Pascal. Infelizmente foi Descartes. Descartes. Nossas escolas nos disseram, não importa o que você sente, não importa o que você imagina, não importa o que você acredita. Se você não souber a tabuada e não demonstrar conhecimento objetivo, você está errada. Como ser humano, como mulher, como filha, como tudo. E nossas escolas nos ensinaram a maldição, o erro, que filósofos como Rubem Alves e Paulo Freire, que é incrível como a gente é capaz de reproduzir uma razão universal, objetiva, sendo falsa com o nosso contexto social, histórico, pessoal. Você aprende uma teoria, embora a prática seja completamente outra. Racionalmente você tem um grande conhecimento teórico, mas isso não é capaz de transformar a realidade porque está longe do que pessoalmente, socialmente é importante para você. Descartes, infelizmente, venceu. E o espírito da gentileza, da ética, do afeto, da emoção como valores também racionais, uma razão vital, não prevaleceu. Mas agora estamos tentando mudar isso.